Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de trazer um tema bastante intrigante, eu diria, que ronda nosso dia a dia e nós quase que não percebemos. Aqui no canal a gente vive falando dos autores, dos anos 30, 40, os grandes nacionalistas brasileiros, e uma temática que sempre retornava aos escritos de todos os intelectuais daquela época era a questão da industrialização, a urbanização, a modernização repentina do Brasil. E a principal questão em voga era a questão social. Isso é, um debate a respeito do homem comum, do trabalhador comum e as suas condições de levar a sua vida comum. Então, qual que é a questão? O principal foco era pensar como trazer dignidade à vida do trabalhador. Existia uma mentalidade do direito de ser medíocre. E medíocre, eu não diria num sentido estritamente negativo, de ser algo baixo, ridículo, mas medíocre no sentido de ser comum mesmo, de não ser destacado nem nada do gênero. E é isso que eu vi que era a grande chave de diálogo com a real porcentagem do Brasil real. Então, uma das coisas muito interessantes do século XX, que aparentemente se tornaram impossíveis de ter uma discussão a esse respeito no século XXI, é que o diálogo real, a conotação da palavra democracia, não estava ligada ao voto, a um populismo no sentido de ter que arrebatar todas as preferências, nem que fosse com mentiras para angariar apoio, quase que numa mentalidade de você sempre está tendo que iludir as pessoas, tem que servir elas para elas te darem uma contrapartida. A gente percebe na retórica de trabalhistas, de nacionalistas, que eles relatavam a vida do cidadão comum. E muitas vezes a pessoa ela é verdadeiramente representada não quando ela dá o seu apoio porque ela foi enganada com promessas e ilusões, mas quando ela vê a realidade do dia a dia. O que eu estou querendo dizer aqui? A gente começou um podcast aqui, o programa no canal que chama Trabalhadores do Brasil, onde a gente fala, eu sempre trago alguém para falar um pouco sobre uma profissão, uma experiência profissional, das mais diversas possíveis. E eu já gravei alguns programas para que eu estou soltando aos pouquinhos. E aí, o que eu percebo, principalmente com a gravação desses programas, é que as pessoas, elas, quando ainda estão muito, como posso dizer assim, imaturas, quando você ainda não saiu do berço e afins, você espera aquela explosão de propaganda que te conforte, que seja sempre favorável a você. Você quer evitar a dor, aquilo que é o trabalho suado, você quer sempre estar cômodo. Quando na realidade, principalmente se você não nasceu abonado, se você não tem muito, você não é um sortudo, enfim, se você não é um herdeirinho, a realidade é que você vai ter que suar a camisa, você vai ter que trabalhar. Se você não tem nenhum pé no agro, nem nada do gênero, que é o único setor que está vivo no país, você vai ter que se sujeitar ao que chamam de subemprego. Então é a realidade do porteiro, do atendente, do balconista, do garçom, do segurança, do bombeiro, que são esses ofícios urbanos que restaram, que são só serviços, não tem mais trabalho industrial de fato, e os que tem, arrisco-me a dizer que a remuneração não é nada comparado com o que se tinha há 40 anos atrás, por exemplo. Então, o que eu acho interessante, analisando em perspectiva com a época, quando o Brasil estava se industrializando, buscando ao máximo, buscar sua autossuficiência, é que se tinha a mentalidade de que, olha, eu não estou vendendo para você sonhos de uma perfeição teórica, hipotética, onde você vai ser afagado, você vai ser o protagonista. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que você vai ter um trabalho, você vai suar sua camisa, seu trabalho vai ser sua honra, mas você vai ser bem remunerado, você vai sustentar sua família, eu vou assegurar uma boa cultura para você, para os seus filhos, acesso à educação. Sim, você vai ter dignidade. Não estou dizendo aqui que você vai ter gnose sem trabalhar. Não estou dizendo aqui que você vai ter picanha, nada do gênero. Estou falando que se você trabalhar, você vai ter dignidade, mas vai ter que trabalhar. E aí o trabalhador que já vive essa realidade, ele olha e fala, cara, é isso que me representa.
Só que essa é a questão. O consciente, o que a maior parte das pessoas querem, é a mentira demagógica do jogo eleitoral, né? Quer lá picanha, quer não, é só abrir o mercado que você vai pagar tudo mais barato. A gente adora essas doces mentiras. Quem sabe que não é real? Mas quando você já tá num nível de maturidade, que você tá num trabalho fudido, que você tá lascado, que você tá tendo que... Assim, você tá perdendo sua vida naquele trabalho e ele não te traz o mínimo de dignidade, você pega todo esse discurso pseudo-social, da inclusão, da diversidade, de não sei o que, de não, vamos com uma fórmula mágica arrumar a economia, vamos te dar tal benefício, vamos fazer isso. Você claramente consegue ver que tudo isso é mentira. Você pode amassar isso e jogar fora. Não interessa a agenda woke, não interessa a agenda liberal, não interessa a agenda de benefício, porque você sabe que é mentira. E que a sua realidade material prática, tanto o seu poder de compra quanto as suas condições de trabalho, vão ser só mais precarizadas enquanto o regime que aí está se mantiver. E essa demagogia serve para você pegar a burguesia universitária, que tem a sua síndrome de culpa com minorias, e também a casta baixa, que adora se iludir com cervejinha e picanha. Eles vão chancelar o poder que aí está para reprimir você que me assiste, degradar ainda mais sua situação. E quando você começa a ler os escritos desses intelectuais do passado, e você vê que eles não estavam prometendo nada, senão que você vai ter um trabalho e vai ser bem remunerado, você fala, cara, é isso que eu queria. Eu queria um projeto nacional, de fato, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de que o trabalho que eu tô agora não vai pagar sua conta do final do mês, mas que, se pagar, né? Mas que eu vou ter alguma capacidade de me planejar para o futuro. Eu não vou estar sempre no bico do corvo. E aí você começa a ver que regimes autoritários no passado, mesmo que eles não tivessem a mentira da demagogia eleitoral, eles verdadeiramente representavam o grosso da população. Porque falava diretamente sobre a realidade real do povo brasileiro. O Estado Novo, ele foi, assim, francamente, muito mais representativo e democrático no sentido de representação do que todos os presidentes eleitos do Brasil. O regime militar, eu gosto muito que no programa que a gente está fazendo agora, o Trabalhadores do Brasil, eu estou colocando algumas vinhetinhas que foram produzidas no regime militar. E aí tem um comercial muito legal que é o que é nacionalismo, tem o outro lá, esse é um país que vai pra frente, outros comerciais falando dos projetos que estavam sendo tocados. Você fala, cara, isso representa o trabalhador. Isso dá orgulho de ser brasileiro. Agora sim, o que eu vejo é que, enquanto a gente tem uma profunda degradação econômica, com a desindustrialização, com a abertura de mercados, com a nossa cultura sendo enxurrada pela influência estrangeira globalizante, a gente ao mesmo tempo, a gente sente na carne os malefícios dessas políticas, a gente consegue ver claramente que está faltando alguma coisa, e o que falta, quando a gente olha para o passado, a gente logo percebe que é essa vocação nacional que nós tínhamos e se perdeu na abertura política. Mas o que eu gostaria de pontuar com a necessidade de uma mediocridade do nacionalismo é que o que a gente vê hoje, principalmente com o fenômeno dos coaches, e agora a gente vê também as red pills, né? Ou seja, você não tem perspectiva de futuro, os trabalhos cada vez mais precarizados, a sociedade cada vez mais individualista e sem meios que interliguem os players da sociedade, propriamente os corpos da sociedade não se estão conectando de maneira orgânica mais. Quando você começa a ver esse profundo individualismo, o que você tem para compensar esse vazio dessa crise não só material, mas essencialmente espiritual que se tem no Brasil e diria que numa escala no mundo hoje, com exceção dos países que romperam com os dogmas do mundo unipolar. O que a gente tem para completar esse vazio é a ideia de que você não pode ser medíocre. Você é medíocre. Na sociedade de massas, você não representa nada.
Só que agora é uma sociedade de massas não industrial. Então você sequer é o proletário lá. Você é um ninguém. E aí como faz para você lidar com isso? Bom, compra meu curso aqui que eu ensino como pegar a mulher com o método PUA. Porque você vai se tornar o protagonista da sua vida se você não for enganado por uma mulher e pelas leis missândricas e não sei o quê. Veja como você vai... assim, a forma de você ter algum tipo de moral tá em torno de quantas mulheres você vai conseguir enganar. E você não vai construir nada. Inclusive, o conteúdo do Red Pill você dá em... é impossível ter matrimônio, você não pode construir nada, então seja um sodomita. E aí, uma galera compra isso assim, aê. Mesma coisa que dá o coaching. O que é o coaching? Senão uma grande alienação em massa de, tipo assim, você tem crenças limitantes, você tem que pensar, você tem que ser o seu pensamento. Então vamos lá, grita, você é um vencedor, vamos lá, não sei o quê. Tipo assim, é uma grande autoajuda pra você se dopar e se negar a ver a realidade prática. Então assim, é sempre esse empoderamento, e aqui, tanto da esquerda com as suas agendas woke, de que você é uma mulher forte. Na prática, não, você é uma mulher fraca. Me diga aí, se uma mulher tão forte, trabalhando no RH de uma grande empresa, qual que é a força do seu sindicato frente ao seu patrão? A sua empresa é nacional? Se for nacional, qual que é o tamanho dela em comparação com as multinacionais? Então, assim, toda a agenda que tem, seja o cultismo da direita, seja a agenda de empoderamento de minorias da esquerda, é uma mentira. É literalmente uma forma de dopar grande parte da sociedade para você não reconstruir as pontes que poderiam promover aquele processo de uma revolução restauradora do tecido social brasileiro. Porque se a gente analisa em perspectiva o Brasil adentrando a modernidade, a gente sempre teve no cerne da questão uma busca por um compasso, principalmente porque o Brasil historicamente é marcado por uma profunda desigualdade social. Então, a nossa grande missão no século XX foi tentar, primeiramente, inserir o Brasil no mundo moderno, criar robustez e tentar diminuir essas distâncias. Nós conseguimos criar um projeto nacional, de fato, conseguimos nos tornar parcialmente competitivo no século XX. Se a gente vê as taxas do Brasil de 30 a 80, a gente tinha aquela aspiração realmente como um país adentrando o primeiro mundo. Nos anos 70, isso foi muito forte, essa mentalidade. Só que a gente largou mão de tudo isso para aderir à agenda dos países dominantes. E aí o que acontece é que o país que não conseguiu superar suas mazelas sociais, agora ele não tem qualquer perspectiva disso. A não ser com mentiras eleitoreiras, né? Mas aí, assim, sinônimo de democracia liberal, sinônimo de eleição é mentira. Então a gente já sabe que não vai mudar nada. Só que a gente, para não voltar a fazer o que era para ser feito, para a gente voltar para os trilhos, a gente tem essas propagandas em massa, onde a gente não pode ser medíocre. A gente não pode só ser o cidadão comum. A gente não pode ser só o trabalhador. A gente não pode ser só o trabalhador que vai ir para casa, vai para o trabalho, voltar para casa, ter os seus filhos, formar família e ficar quietinho. Tendo que o brasileiro, em síntese, é isso. É o povo que ele só quer ter um deboche, ele só quer fazer uma piadinha aqui e colar, um churrasquinho, criar seus filhos. Tá bom. Só que não, na sociedade pós-liberal até que a gente vive, qual que é a grande questão? Se você tem a sua esposa, calma aí, eu tenho que colocar 1000 paranoias em você, porque ou você nunca vai arranjar uma esposa, ou a sua esposa pode estar sendo contaminada pelo feminismo e afins. E pode mesmo, porque tem uma agenda financiada pelas mesmas mãos que incentivam esse tipo de discurso, que é para degenerar o tecido social. Mas a questão é que a gente, em vez de fazer o que nós sempre fizemos para ser feliz, a gente olha para um modo de vida, vamos colocar aqui como tradicional, e coloca simplesmente com mediocridade. Tipo assim, você homem, você não vai aqui investir nas suas criptomoedas, nas suas bolsas de ações e não sei o que, porque você tem que fazer blá 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 blá.
Você não pode só ir numa fábrica, ser peão, voltar para casa e criar seus filhos. Não. Isso é a vida medíocre. E eu acho que esse é o ideal que nós temos que buscar quando a gente fala de um nacionalismo brasileiro. O direito de ser medíocre. Eu não quero ser o lobo de Wall Street, eu não quero ser o homem das bolsas e veja como eu cheiro pó e invisto e faço dinheiro. Não. Eu quero que o modelo de vida americano queime no inferno. Time is money? Não. Cada coisa no seu tempo. Eu sou latino-americano, eu sou tropical. Então, assim, a questão é, eu acho que nós precisamos conciliar toda a agenda que é real, que a gente precisa trabalhar, que é a conscientização do Brasil quanto uma periferia do mundo, quanto a necessidade de adotar políticas pragmáticas, isolacionistas, para que nós possamos nos livrar dos tentáculos, das raízes que nos amordaçam dos centros do mundo, que são os centros do mundo, que dominam o Brasil de forma imperialista. É muito importante isso. Mas a forma como a gente dialoga isso com a população, eu acho que tem que ser pensada, porque ninguém quer falar profundamente sobre isso. Eu acho que é necessário ter uma mentalidade de amor ao que é nacional. Isso é uma coisa que eu lembro que eu via muito no Japão, principalmente descendente japonês. Eu sempre que eu via gente que é parente lá, tudo, o japonês, não sei se ainda tem isso, né? Mas comprava muita coisa porque era do Japão. Falava assim, não vou comprar Xbox, vou comprar o PlayStation porque é feito no Japão. Não, a Nintendo é japonesa. A marca de carro aqui é japonesa, eu vou comprar ela. A gente precisava disso, sabe? A gente ter grandes nacionais que incentivassem essa emergência do Brasil novamente, para que a gente pudesse combater o viralatismo de que hoje a gente tenta fugir de tudo que é nacional, né? Para reinstaurar o orgulho e a primazia de tudo que é nacional, ter uma autoestima. E ao mesmo tempo que a gente tem uma autoestima de ser brasileiro, a gente não precisa dessa autoestima mentirosa e inalcançável do super-homem individual. Então, você, quanto indivíduo, você não pode se contestar em ser só um trabalhador. Você tem que ser o PUA, você tem que ter o Red Pill, você tem que ter o empoderado, você tem que ter os investimentos, você tem que acreditar nisso, você tem que do coaching, não sei do que. A gente tinha que combater isso fortemente para adotar a velha pacacidade do brasileiro. E que tá tudo bem. A gente é o povo da cervejinha, do futebol, das piadas que é o humor negro, mas fica tudo entre a gente. Esse povo pacífico e que gosta do seu tipo de vida. Então eu acho que assim, nós deveríamos advogar pela mediocridade do nacionalismo. O direito de ser medíocre. De ser só mais um. Você não precisa ser literalmente o masterpiece dos destacados socialmente e afins. Eu acho que só assim a gente consegue combater numa tacada só degeneração social, hipergamia, um instinto de cobiça muito grande, instinto de rapinagem, usura. A partir desse processo a gente consegue conciliar e até se compreender individualmente em sociedade também. Bom, esse é o vídeo de hoje, é um recado mais rapidinho. Eu vou ficando por aqui e lembrando, se você quiser ajudar o canal, por favor, cogite ser membro aí, que me ajuda demais. E além disso também, se puder, é de graça, deixa o seu gostei, confira a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo ou live. Falou!